E aí, beleza? Você já ouviu falar que existe um relatório que sai todo ano, que traz para a gente quais são as principais habilidades desejadas para o mercado de trabalho, para o presente e para o futuro? A gente vai falar sobre uma dessas habilidades aqui hoje, logo depois da vinheta. Bom, como eu falei lá na introdução, não sei se você conhece, mas tem um relatório que é bem famoso do Fórum Econômico Mundial e que sai todo ano falando sobre quais são as principais habilidades requeridas pelo mercado de trabalho que destacam os melhores profissionais no presente e daqui a alguns anos também. Uma dessas habilidades é a que saiu em primeiro lugar no relatório do ano passado, saiu no final de 2020. E ela é a capacidade analítica para a tomada de decisões. Para falar sobre essa habilidade e principalmente por que ela pode ser tão relevante nos dias de hoje, nos tempos que a gente vive hoje, eu trouxe uma convidada muito especial para bater um papo aqui com a gente. Quem está com a gente hoje nessa conversa é a Babi Teles, é uma empreendedora, palestrante e consultora em inovação, carreira e RH, e uma profissional que eu admiro bastante e que vai contribuir bastante com a gente aqui, trocando uma ideia sobre esse assunto. E aí, Babi, beleza? Gentil como sempre. Obrigada. Fiquei até envergonhada aqui, essa apresentação. Obrigada. Tudo bem, estamos bem, mais um ano pandêmico, mas bem. Mais um ano pandêmico, mas bem. Junto com pessoas boas, a gente fica melhor. E compartilhando aqui com a galera da Frontiedu, a gente acredita que ajuda bastante gente também a encontrar essas, não sei se são os segredos, mas são caminhos para melhorar a sua habilidade, as suas competências profissionais e continuar correndo atrás do seu desenvolvimento na carreira. Hoje a gente vai falar dessa habilidade, competência, a gente pode chamar como quiser, mas que saiu no último relatório do Fórum Econômico Mundial como primeira colocada nas habilidades mais essenciais do mercado de trabalho até 2025. Quem não conhece pode dar um Google aí e baixar o relatório, é free, eu acho que está em inglês, mas tem várias páginas que traduzem, resumem, enfim. É bem legal para ficar de olho nessas habilidades. E hoje a gente vai falar dessa primeira, que é a tal capacidade analítica para tomada de decisão. Então é um misto das duas coisas, Capacidade analítica e tomada de decisão. E aí, Babi, vou te fazer uma pergunta já de cara aqui, que na sua opinião, com a sua experiência, esse relatório ele repete as habilidades, muda um lugar para outro, uma fica em primeiro, depois vai para décimo. Isso depende muito do contexto de mundo que a gente está vivendo. Então, na sua opinião, quais são os motivos ou aspectos do mundo contemporâneo, sobretudo do trabalho, que estão por trás dessa necessidade? Bom, primeiro, obrigada por estar aqui, Obrigada pelo convite. Prazer poder contribuir de alguma forma. Bom, eu acho que ao longo dos últimos 200 anos, ou um pouco mais, mas pegando um recorte histórico aí, A gente está na quarta revolução industrial, e eu acho que a gente teve um marco, dentre as outras três, mas que vem muito da segunda revolução industrial, que ficou muito conhecida aí como Fordismo. Foi dentre as revoluções, a que mais transformou o mundo, porque ela, ao automatizar processos de produção e fabris, ela mudou as relações sociais e aí, por consequência, as relações econômicas. E a automatização que a segunda revolução industrial trouxe para a gente, eu acho que ela acabou também por querer automatizar as pessoas. Então, quando a gente olha para os filmes clássicos do Charlie Chaplin, o meio de produção, tudo muito encadeado, cada pessoa fazendo a sua tarefa e no final você entregava o produto ou serviço, isso também criou uma narrativa similar, não só do trabalho, mas também da educação. Então, a gente ainda vive, apesar de estarmos na Revolução 4.0, que tem outra escala de automatização, outros desafios por meio do trabalho e das relações, a gente ainda vive numa cultura de educação, uma cultura social de relação muito pautada na segunda revolução industrial, que parte do pressuposto que você deve apenas fazer aquilo que você foi convidado a fazer, sem pensamento crítico.
Então, a escola ainda é muito assim, né? Então, você tem uma grade curricular a seguir e por que você tem que aprender química, né? Se alguém fala, pô, mas, sei lá, eu quero fazer humanos, por que eu preciso saber, decorar a tabela periódica, né? Ah, porque vai cair no vestibular. Tá, mas qual é o papel do vestibular? Qual é o Enem, né? Hoje, como tão antiga. Mas, enfim. Então, acho que nesses últimos 200 anos, a gente foi criado num contexto social, cultural, educacional de fazer, de executar. E todos esses livros de negócios e toda essa pauta de foco na execução, de faça o que você tem que fazer, nos anulou, né? nos reprimiu nesse questionamento que é o tal do porquê. Por que que é assim? Por que que não é assado? E se a gente fizer de outro jeito, né? Então, com a quarta revolução industrial que vem nessa virada aí, né, dos anos 2000, mas muito fortemente a partir de 2007, com a entrada das organizações exponenciais, das startups, e com jovens que começam a questionar esse modelo de trabalho, modelo de relação, modelo de educação, volta o pensamento crítico. Então, acho que o pensamento crítico é um precursor da capacidade crítica, da capacidade analítica e da tomada de decisão. Então, acho que o mundo que a gente vive, ele tem exigido das pessoas pensar diferente, pensar sobre uma nova lógica. E o que é difícil, só para fechar, é que apesar da gente precisar cada vez mais de pessoas que critiquem tudo aquilo que foi feito e pensem sobre uma outra perspectiva, tanto é que a diversidade está super em voga, né? Trazer um outro ponto de vista para a discussão, a gente ainda não sabe fazer isso muito bem, porque a gente fica só no crítico, né? Então, principalmente jovens, estagiários e trainees, eles têm uma dificuldade hoje em adaptação no mundo do trabalho, é porque eles são considerados pessoas críticas, que criticam, mas não necessariamente que pensam criticamente sobre aquela decisão. E aí se acaba gerando um ruído de comunicação. Então, acho que num mundo em que tudo está para ser revisto, e tudo está para ser refeito, tudo está para ser readequado, o pensamento crítico ele é um ponto de sobrevivência para a gente reinventar tudo que a gente precisa reinventar. Um ponto que é bem legal de destacar, que você falou de uma característica da geração, que é muito valorizada, sobretudo agora não, já há algum tempo, com as mídias sociais dando tom sobre muitos aspectos da sociedade, mas a diferença entre a crítica e o pensamento crítico para a tomada de decisão. Então, é muito importante a gente contar com profissionais críticos que olhem processos e não valorizem necessariamente o que está escrito porque é para fazer, mas que tenham também uma iniciativa de propor as melhorias, que também está dentro da crítica, né, do pensamento crítico, e aí que vem o X da questão, e tomar decisão em relação a isso, tomar algum tipo de risco em relação a isso, sentir algum tipo de desconforto para que a sua crítica vire ação, né? Para que vire o que você quer que aconteça, que está dentro da sua cabeça, mas o que você quer que aconteça no externo. E nesse sentido, Babi, puxando lá para a tomada de decisão também, e aproveitando que você trouxe um ponto super importante da diferença entre a crítica e o pensamento crítico, eu já te conheço há algum tempo, sei que na sua carreira você topou com esse dilema pessoalmente e profissionalmente, daí desenvolveu também um negócio super legal, super interessante, que fala especificamente de um aspecto profissional, mas que tem muito a ver com esse contexto de mundo que a gente vive hoje. Cheio de informação, cheio de crítica, mas em alguns momentos estagnado por não tomar decisão, por não saber para onde ir, por estar no caos, por estar cheio de ideia, mas não consegue agir por alguma característica, por algo que acontece. A segunda pergunta para você, então, é quando na sua carreira, na sua trajetória, você topou com essa temática, como você passou por ela e o que você fez com ela? O que você desenvolveu depois que você topou e aprendeu com ela? Eu acho que eu tomei consciência de que a gente precisa, né, assim, que a gente precisa refletir antes da ação. Quando eu tive, depois de uma experiência internacional, né, assim, eu fui muito nova no meu primeiro emprego, vamos dizer assim. Fui expatriada para a Líbia, né, no norte da África, fiquei lá 1 ano e meio, e depois eu voltei para o Brasil, fui trabalhar no outro projeto entre Maranhão e Pará.
ali nessa experiência, eu senti que algo não ia bem, que seguir naquela trilha, né, de virar, de depois ser gerente ou ser diretora, não estava muito fazendo sentido com o que eu achava que eu queria para mim, embora eu não soubesse o que eu queria. Então, assim, eu vivi um desconforto que era, eu não sei o que eu quero, mas aqui eu sei que não é. Mas o que eu faço? Então, essa tomada de decisão de fico na empresa em outra cidade, mudo de área, saio da empresa, saio para fazer o quê? Essas dúvidas, né, elas me trouxeram esse primeiro aprendizado de que a ação, ela é um resultado de uma série de fatores, né? É uma consequência de várias coisas. E para que você tome uma decisão assertiva, né? Ou seja, que converse mais ou menos com quem você é, com o que você acredita, com seus valores, você precisa ter repertório. Então, eu só consegui tomar essa decisão de pedir demissão e abrir mão daquela carreira que estava muito bem decidida, muito bem estabelecida, assumir esse risco de eu não sei o que eu vou fazer e ter essa coragem de romper com o que estava muito bem pré-estabelecido, só depois que eu refleti, entendi que, apesar de não saber o que eu queria fazer, aquilo também não fazia sentido, mas tendo muito repertório. E repertório próprio, né, de autoconhecimento, mas repertório de contexto. Para onde a empresa estava indo, como que ela imaginava o futuro para mim, como as relações se davam, o que o mundo estava fazendo, quais eram as tendências do mundo. Então, meio que num processo de dialogar, sabe, muito. Tanto do ponto de vista de autoobservação, né, de você dialogar consigo mesmo, de estou fazendo aquilo que eu deveria, é mais para cá, é mais para lá. Você sentir mesmo se as suas ações estão te afastando mais de quem você quer se tornar ou estão te aproximando. E a partir dessa reflexão desse próprio repertório, você interagir com o mundo e saber se esse repertório próprio ele está para qual lado mais, né? Mas aí nessa primeira, então, tomada de decisão, que foi um processo mais racional, mais mental, eu fui aos poucos caminhando para uma evolução que eu acho que é quando você sai da tomada de decisão, vai para a escolha e passa para a coragem, né? Então, eu entendo as ações como um processo evolutivo e quanto mais você se trabalha, mais autoconhecimento, mais repertório, mais autoconfiança você adquire sobre você mesmo, na sua luz, na sua sombra, nos seus pontos fortes, nos seus pontos a serem trabalhados, nem necessariamente desenvolvidos, eu acho que você vai evoluindo para sair dessa coisa do mental, né, desse modelo do século XX, de segunda revolução industrial, para o que eu acho que é mais atual mesmo, que é autenticidade e verdade, né? Também mais um ponto da sua frase, da sua bela fala aí, bem completa, inclusive, você falou dessa escala, assim, né? Nunca tinha pensado por esse lado, que tomar a decisão, embora a gente esteja sempre muito angustiado, ansioso para decidir rápido, decida rápido, execute rápido, faça rápido. Uma coisa é você fazer uma ação por pressão com um repertório e uma outra é fazer porque você não sabe o que você está fazendo, né? E existem escalas para você chegar a tomar decisão com mais consciência, que tem bastante a ver com coragem mesmo, tem muito a ver com tomada de risco. Pode parecer muito louco falar de tomada de risco no mundo que a gente está vivendo hoje, no contexto de mundo que a gente vive hoje, mas é a partir das tomadas de risco que vem a coragem, né? Que você começa a se conectar com o que você realmente acredita, valida, analisa o contexto, analisa o que está fora e aí toma decisões que fazem sentido para você e para onde você está, seja você uma empresa grande, um empreendedor ou um empreendedor. Conectando, Babi, nesse sentido aí do que você topou, né? O que você fez quando você reconheceu, desenvolveu e colocou em prática. O que você encontrou e que você pode compartilhar com a gente de referências, assim, que ajudou a formar o seu repertório, aumentou o seu senso crítico e te ajudou nas tomadas de decisão com mais coragem? O que você pode compartilhar com a gente aí de teoria, livro, vídeo, dica, blog, sei lá, o que você quiser? Nessa escalinha, foi, sei lá, eu entendo como invenção minha, tá? Como eu entendo, não sei se tem nem teoria sobre... Pode patentear que ficou muito boa, eu gostei, vou usar.
Mas, assim, para tomada de decisão, tem um TED que eu gosto muito, da Ruth Chang, que é uma filósofa. E nesse TED ela fala por que é tão difícil a gente tomar decisões e como que isso atrapalha a nossa condição humana. Eu até arrepiei aqui. Esse TED, bom, assim, ele tem legenda em português, né? Mas o nome dele é em inglês, então é exatamente isso. How to make hard choices, né? Então, assim, como é esse processo de tomar decisões difíceis, porque, né, o processo de tomar decisão é assim, cara, o que eu vou comer hoje, né? Que horas que eu vou fazer exercício? A gente toma decisões o tempo inteiro. Mas quando a gente precisa tomar decisões que podem mudar cursos, a gente dá aquela travada, né? E aí o que eu acho muito interessante desse TED dela, do que é difícil tomar decisão e como que isso interfere na nossa condição humana, que é isso, né? A gente meio que desaprendeu a se humanizar, a ter autocompaixão, a refletir, né? A trabalhar em segurança, né? A gente foi muito pautada, tipo assim, você tem que tomar decisão, tem que ser melhor e tem que ser agora, como se as decisões fossem irreversíveis, né? Então, o lance do fazer rápido, para aprender rápido, assim, vamos tomar essa decisão. Obviamente, já que a gente pensa criticamente sobre isso e tem uma capacidade analítica, a gente tem mais ou menos mapeado onde pode dar mais ou menos um ruído, né? E acho que na pandemia tem sido um ótimo aprendizado para isso, porque eu tenho observado várias pessoas que assim, eu volto para casa dos meus pais, eu vou para o interior e moro mais barato, moro pela mesma coisa, mas vou para a praia. São decisões grandes, que interferem no seu ciclo social, eventualmente no seu trabalho, se voltar, seja lá o que voltar for. Mas, assim, o que eu digo para as pessoas faz uma análise financeira, qual o risco que você tem? Aí, péssima experiência, né? Eu sempre falo assim, né? Qual é o pior cenário? Esse pior cenário, você consegue ajustá-lo e revertê-lo? Então, eu não acho que ele é tão ruim assim, né? Então, nesse TED, ela fala sobre o que é difícil na tomada de decisão, é que ela, de modo geral, é muito para fora, né? E eu acho que esse exercício da tomada de decisão, por mais racional que seja, por mais que você se identifique mais com essa coisa do prós e contras, o que a Ruth traz, que eu acho que é válido dar uma aprofundada, é se na decisão que você precisa tomar, ela favorece a sua condição humana ou não. Então, isso eu já acho uma reflexão por si só super válida. Nessa evolução, né, o que me fez aprender muito sobre escolha, que é, inclusive, inspiração para o nome da minha empresa, é o Paradoxo da Escolha, que é um livro do Barry Schwartz, mas também tem um TED sobre isso, então, se você tiver na dúvida se vale a pena ler esse livro, assista o TED. E ele fala que, né, quanto mais possibilidade de escolha a gente tem, menos a gente escolhe. E ele dá exemplos desde parar na frente de uma prateleira do supermercado e ficar na dúvida da geleia que você compra, até essas decisões maiores. E isso, para mim, abriu uma chave, que é isso, né? Olhando, por exemplo, pelas possibilidades do trabalho, eu vou empreender, vou ser palestrante, vou ser consultora, vou ser CLT, vou ser RH, você. Então, assim, você se inunda de uma aceleração mental que te trava, né? Te paralisia. Então, o paradoxo é como você se destrava da tomada de decisão e escolhe aquilo que faz sentido para você. Então, no livro, ele dá uma série de ferramentas de como você, diante de tantas possibilidades, destrava, se desparalisa, né? Assim, tira essa paralisia em relação ao medo e flui, né? Assim, e prospera nessas escolhas. E as escolhas, de novo, têm mais a ver com você do que com o seu entorno. E, de novo, a gente tende a ser mais influenciado de fora para dentro, de dentro para fora. E, por último, que eu sugiro também é um livro, mas também tem TED e outras coisas. Para quem tem Netflix, tem uma conversa dela com a Oprah e um outro talk dela específico sobre isso, que é a Brené Brown com a coragem de ser imperfeito, que é, para mim, né, a coragem, para mim, é o lugar de escolher e tomar decisões que, se todos tivéssemos a possibilidade de fazer,
tudo na vida com coragem, a gente acho que definitivamente está vivendo um mundo muito melhor, porque é um mundo baseado na verdade, baseado na transparência, baseado na confiança, na autoconfiança, no apoio, nas relações, enfim. Então, um modelo de funcionar mais humano mesmo, no sentido de colaborativo, né? de ajuda mútua, assim. Então, qual é a minha verdade, qual é a sua verdade, como que a gente se combina num propósito coletivo para que a gente faça o melhor para a gente, estando melhor, mais inteiro, a gente vai também ser melhor e mais inteiro nas relações, né? Então, são esses três aí. Excelentes referências. Acho que você trouxe nessas referências finais 2 aspectos que são bem importantes para quem está assistindo a gente, independente da idade, do estágio de carreira, enfim, mas que é unir o aspecto, vou chamar de mecânico da tomada de decisão e o aspecto orgânico da tomada de decisão, né? Existe algo que é para fora, que a Babi trouxe, falou super bem, e que tem ferramenta, tem dica, tem técnica, e a gente vive num mundo muito veloz, muito instável, cada hora uma novidade, cada dia uma coisa nova, o que você pensou ontem, amanhã já não funciona mais. Isso pode gerar na gente uma visão de oportunidade ou uma visão ou uma paralisia. Né? Não adianta nada, é tanta coisa para escolher que eu acabo não escolhendo nada. Ou delego as minhas decisões para outras pessoas, para terceiros. Isso faz a gente sofrer bastante. Então tem um aspecto orgânico, que eu vou chamar de aspecto do lado de dentro, que a Babi trouxe muito bem com a Brené Brown, que é aceitar também que você precisa se ouvir, vou chamar assim, né? Na tomada de decisão. Porque quando você acredita no que você vai fazer, você tem mais coragem, mais ênfase e aplica mais energia naquilo. Então, tende a dar certo para você. Pode não dar certo para outras pessoas, mas tende a dar certo para você. Muito bem. Eu ficaria aqui conversando com a Babi por mais várias horas, que a gente gosta de papear, mas ela tem muitos compromissos e a contribuição dela com a gente aqui já foi muito legal, bons insights, trouxe experiências da vida e carreira. Tem mais coisas para a gente conversar com ela. Em breve ela volta para falar de outras coisas com a gente. Babi, valeu. Obrigado mesmo aí pela sua rica contribuição com a gente, com todo mundo que está seguindo aqui a FrontEdu. Palavras finais aí, despedidas de um até breve. Não, para mim, ótimo como sempre. Sempre aprendo refletindo quando falo também. Então, contem comigo para essas trocas. Eu espero ter contribuído para quem nos acompanha. Obrigadão de novo, Cauê. Valeu, Babi. Valeu, galera. Esse foi mais um papo aqui na FrontEdu. Bastante conteúdo relevante para vocês, falando sobre as principais habilidades a se desenvolver para o mercado de trabalho atual. Segue com a gente, aguarde os próximos. Valeu!